Bom, então a partir desse momento, nossa reunião está sendo gravada. Se por algum motivo algum de vocês que está participando se sentir constrangido pela gravação, infelizmente eu terei que pedir para se retirar. É interessante a gravação da aula, porque a gente pode, vocês podem, né, vocês que estão assistindo, rever, caso tenha alguma dúvida, ainda fique algo, né, vocês podem estar assistindo novamente, ou para aquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar conosco agora nesse momento, elas vão ter oportunidade de em um outro momento estarem assistindo e retirando as suas dúvidas também. Ok? Bom, pessoal, em termos de conteúdo, para essa aulinha nossa de hoje, não tinha conteúdo, não sei se vocês perceberam lá, era só um questionário. Esse questionário, ele é composto de 3 questões, ele já está lá disponibilizado para vocês, então, assim que terminar a nossa reunião aqui, se vocês já quiserem ir lá e responder esse questionário, bem tranquilo, 3 questões bem fáceis, relativo ao conteúdo que a gente trabalhou aí nesse módulo, né? Hoje a gente está encerrando o módulo, então, vocês podem ter acesso a essas questões lá pelo Moodle, né? Responde as 3 questõezinhas, são as 3 de múltipla escolha, né? Então, tá bem tranquilo. E caso, né, no final, após responder as 3 questões, vamos supor que você respondeu as 3 e errou 2, acertou só uma. Você poderá ter uma nova oportunidade. Eu abri para vocês lá, para vocês responderem tendo 2 oportunidades. Então, se você não saiu muito bem na primeira vez, você pode tentar novamente responder o questionário, tá? E verificar se acerta mais questões. Então, está aberto para todos. Vamos supor que você fez a primeira vez e já acertou as 3 questões. Não tem a necessidade de fazer outro, né? A segunda tentativa é somente para quem não conseguiu sair bem na primeira tentativa. Aí faz uma segunda tentativa, tá? Se você já saiu bem na primeira tentativa, pronto, né? Já tá tudo ok, já vai chegar para mim o resultado, a nota e tudo mais, tá? Então, se vocês puderem, né? Se tem até o restante da noite aí, é claro que a gente vai estar finalizando essa lista agora, né? Então, o nosso encontro de hoje é para finalizar a lista, 3, a terceira lista, vou retirar dúvidas, a gente vai fazer 2 questões aí que eram de pesquisa, né, e mais alguma outra dúvida que tenha ficado, e depois vocês vão responder o questionário relativo ao conteúdo trabalhado. Ok? Alguma dúvida? Ok. Beleza. Tá, já tá lá no Moodle, tá? Depois eu vou até avisar no grupo também, porque muitas pessoas não participaram, porque ele tem prazo, o questionário tem prazo para ser feito também. E o questionário vale as 5 aulas, as 5 presenças, é através do questionário que eu vou dar as presenças. E ele vale nota também. Então é importante que todos os alunos que estejam matriculados respondam esse questionário, com 3 exercícios, né? Bom, vou compartilhar então aquela terceira lista de exercícios para a gente retirar as dúvidas dela. Só um minutinho aqui, deixa eu compartilhar aqui agora. Verifica se está visível aí para todo mundo a lista de exercícios. Sim, está visível. Está um pouco pequena, mas está visível. Tá, eu vou aumentar um pouquinho. Assim está melhor? Sim, melhorou. Ok. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma das questões e depois a gente responde aquelas 2 que precisavam fazer de pesquisa. E se depois ainda tiver alguma dúvida, a gente responde mais alguma caso vocês achem que é necessário. Bom, questãozinha 1 aí. Utilizando os dados a seguir, construa uma tabela para cada item, colocando as porcentagens. Então, a gente teria que fazer aqui 3 tabelas. Uma tabela aqui para o primeiro ano, primeira série, uma tabelinha para a segunda série e uma tabelinha para a terceira série. Bom, o que tem que constar nessa tabela? Tem que constar, está lá na teoria de tabelas. Uma tabela tem que ter, primeiro, título. Fundamental que uma tabela tenha título. Esse título ele tem que responder, né? Onde, como e por quê. Está lá no conteúdo também, explicando, né? Todo título tem que responder esses 3 itens.
né? Sobre o que é? Qual o assunto que vai se tratar a tabela? Aonde aconteceu? Em qual é o local? E quando? Data? Quando foi que foi feita essa pesquisa? Então, tem que constar tudo isso no título, tá? Então, a gente poderia, sei lá, colocar como título aí da tabelinha. Vou só fazer aqui a parte inicial e depois vocês finalizam, tá? Deixa eu inserir aí tabela. Tabela. Seria uma tabela aqui. Deixa eu só. Aqui. Então, nessa primeira linha aqui, a gente vai colocar o título, né? Então, o que é o título? Sobre o que se trata? Qual que é o assunto aqui? Né? Nós temos o quê? Número de alunos aprovados. Então, seria número de alunos aprovados por disciplina. Ele não separa as disciplinas aqui? Não tem disciplinas? Então, por disciplina, aonde? Na primeira série, ou no primeiro ano, né? Agora é primeiro ano. No primeiro ano, aqui, no primeiro ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, do IF Goiano, Campus Morrinhos. Ele não colocou a data, então vamos supor que essa data seja referente ao ano passado, porque ele já concluiu aí a... Então, eu posso colocar uma data fictícia, ou eu vou colocar 2019 Não, mesmo? foi um erro aí meu de não ter colocado a data aí de quando foram coletados esses dados. Eu deveria ter colocado. Como eu não coloquei, então vamos supor que ela é recente. Então foi relativo ao ano passado, porque já concluiu o ano. Tá? Não poderia ser esse ano ainda, porque esse ano ainda o ano não terminou, o ano letivo. Então, no ano, mas é importantíssimo que quando vocês forem fazer alguma tabela, vocês coloquem tudo isso, né? Sobre o assunto, aonde, o local e o ano. No ano de 2019. Pronto. Esse é o título da tabela, bem completinho, tá vendo? O título, a pessoa tem que ler o título, tem que falar assim, não, sei sobre tudo que vai falar nessa tabela. Ela tem que estar totalmente ambientada, entendendo sobre o que é aquele assunto. Ok? Bom, agora a gente vai preencher a tabela. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas. Então, vamos pegar essas disciplinas e vamos colocando elas na tabela. Vou colocar aqui, ó, matemática, depois vou colocar português e assim por diante. Não vou fazer tudo que agora vocês, né, terminem aí de fazer aí, né? Vou colocar uns pontinhos aí que vocês mesmos terminam aí, só para vocês entenderem como é que funciona. Bom, um outro detalhe importantíssimo numa tabela, pessoal. Fonte. De onde é que foram retiradas essas informações, tá? Bom, a fonte correta aqui deveria ser, eu deveria ter trazido também aqui no enunciado, onde foram retirados esses dados. Então, deveria ser de onde? Da Secretaria do IF Goiano. Mas como não é real, pessoal, foi eu que criei, né? Isso aí foi uma criação minha, esses valores aí, então, né? Pensamento do professor. Daí eu posso colocar pensamento do professor em todas as tabelas desse trabalho. Dessas três. Se não tiver da onde veio os dados, quando não tem de onde vem os dados, aí como foi eu que criei os dados, vocês vão colocar isso. Então veio do pensamento do professor. Mas, por exemplo, quando vocês tiverem uma escola lá, né, trabalhando lá, tal, tiver que fazer alguma tabela, criar alguma coisa lá, vocês têm que colocar fonte, secretaria da escola tal, tal, tal. Porque é um dado real, tem que ter vindo de algum lugar. Ou se vocês pesquisaram isso aí na internet, aí vocês colocam a fonte, coloca lá o nome do site e o endereço. Então é sempre importantíssimo, importantíssimo, é fundamental. Título e a fonte. Ok? Bom, feito isso, colocamos já a fonte aqui. Agora é preencher aqui.
Então, aqui faltou eu colocar, deixa eu inserir uma linha aqui, esqueci de colocar o título aqui de cada uma das colunas, né? Então, deixa eu só inserir, que eu não poderia ter colocado já o nome das disciplinas sem dizer que lá eram as disciplinas. Então, deixa eu só inserir aqui uma linha aqui para a gente... Aí. Então, aqui, ó, né? Essa coluna aqui na coluna vertical é sempre coluna, ó, na vertical. Essa coluna aqui vai ter um nome, que são o quê? As disciplinas. Depois nós vamos ter aqui na próxima coluna, número... Professor, Oi. com relação a esses títulos e subtítulos aí, eles são sempre em cores diferentes, né? Negrito, Não, assim, geralmente. não é obrigatório, mas é interessante fazer isso para chamar atenção, porque o que acontece? A nossa mente, ela é muito mais interessada, ela absorve com muito mais facilidade, ela é muito mais atraída por cores, figuras, desenhos. Então, num gráfico, numa tabela, se você puder cores diferentes, né, chamar atenção, isso vai tornar mais atrativo para a nossa visão, para o nosso olhar, e, consequentemente, vai chamar nossa atenção e, consequentemente, isso vai gerar um entendimento maior. Mas não é obrigatório, mas é muito interessante que faça de cores diferentes para chamar atenção, né? Vocês podem ver que a maioria das tabelas, jornal, pensa no Jornal Nacional, quando ele vai pôr um gráfico, alguma coisa lá, ele faz em animação, faz coloridinho, faz o trem se movimentando, né? Para chamar atenção, para atrair o nosso olhar, né? Para atrair a nossa atenção. Isso é porque o nosso cérebro é assim, ele corresponde, né, melhor a esse tipo de incentivo, com cores e movimento e tudo mais, tá? Ele pediu também, pessoal, para colocar o percentual. Né? Então, pediu para colocar o percentual. Então, vamos lá. Vou preencher o restante vocês preenchem. Então, matemática. Quantos alunos aprovados? 108. Tá? Bom, agora nós temos que calcular esse percentual. Isso ele não deu para a gente, né? Já foi de propósito para que vocês tivessem que fazer esse cálculo aí do percentual. Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo do percentual? Pessoal, uma regrinha de 3 simples. Basta fazer uma regrinha de 3 bem simples. Você pode colocar lá assim, ó. Lembrando que na regrinha de 3, a gente sempre divide ela em 2 colunas e coloca sempre as unidades embaixo daquela determinada coluna. Então, aqui eu vou ter alunos, né? Vai ser uma coluna na regrinha de 3, e vou ter também percentual. Então, são as 2 colunas que eu vou precisar para a regrinha de 3. Então, alunos, eu tenho lá, ó, quantos alunos em matemática? Vamos primeiro colocar o total. Sempre quando a gente vai fazer percentual, é bom de colocar o total. Então, eu tenho 135 alunos no total, não é isso? Ele trouxe lá no enunciado, ó, vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, número total de alunos no primeiro ano do ensino médio, 135. O total em percentual representa sempre que percentual, meninos? O número total de alunos representa que percentual? Qual que é o percentual total? Qual que é o máximo? É 100%. 100%. Então, aqui a gente vai colocar 100%. Deixa eu achar o porcento aqui. 100%. Próxima linha. Agora, o que eu quero descobrir. Então, olha lá, alunos embaixo de alunos. É o que eu falei para vocês. Não pode trocar isso aí. Né? Unidade embaixo de unidade. Tem que ser a mesma unidade na coluna. Então, em 108 alunos, isso vai me dar que percentual? X, que é o que eu vou calcular. Ok? Então, agora, a gente multiplica cruzado, né? Então, a gente vai ter o que aí? 135x, que é igual a 108 vezes 100. 108 vezes 100. Eu vou dar um espaço aqui para não parecer que é 108.100. 108 vezes 100. Então, daqui eu vou tirar aqui 135x é igual. Multiplica 108 por 100. Bem fácil, né? Multiplicar por 100 é somente acrescentar zeros aqui no número que eu tenho, que está multiplicando por 100. Se são 2 zeros, então vai ficar 108 e eu coloco 2 zeros. Ou seja, 10.800. Agora, o 135 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter x é igual a
Eu só baixar esse aqui, que ele passou para maiúsculo. Pronto. 10.800 dividido por 135. Deixa eu colocar em forma de fração aqui. Então, vamos lá. 10.800 dividido por 35. O resultado disso vai me dar o percentual. Professor, Oi. Oi. Como que faz? Você coloca de novo em fração só para mim ver como que coloca, por favor? Coloca... Ah, tá. Aqui onde que eu coloquei aqui? Tá. Olha aqui, ó. Você tá enxergando aí o Word? Aqui, inserir. Tô. Inserir, viu? Sim. Aí eu venho aqui no cantinho direito. Tá vendo um pi aqui? Uhum. Equação, você clica em cima desse pi, aí vai abrir as opções aqui para você. Ó. Certo. Aí, e sobre isso? Você vem aqui, clica, aí tem vários tipos de frações aqui, ó. Aí você escolhe, eu acho melhor essa primeira aqui, ó. Dessa forma aqui, um em cima da outra. Clicou, ele já vai aparecer lá para você preencher. Ok? Professor, essas tabelas, você quer ela digitalizada ou tem que ser feita à mão? Não, tanto faz. Eu deixei aberto para essa primeira lista. Pode ser feito à mão ou digitalizada, tanto faz. Ok? Ok. Mas você quer os cálculos, né, professor? Ou só Isso, igual eu estou fazendo aqui, ó. Igual eu estou fazendo aqui, tem que ser desse jeito com os cálculos aqui para a gente entender de onde vieram os resultados. Que é dessa forma que eu verifico que vocês fizeram realmente. E outra coisa, vocês fazendo isso, vocês aprendem. É mais fácil para vocês aprenderem. Então é interessante que faça, deixe os cálculos. Quando a gente escreve, a gente está aprendendo. Dividindo 10.800 por 35. 135. Por que o 35, professor? Não, é 135. É 135. Isso. Por isso que eu fiz aqui na calculadora e deu um número, deu 300%. Falei, ué, que é isso? 300%? Maior do que 100 não tem como. Então, vamos lá. 10.800 dividido por 135. Vai dar exatos 80. Ainda bem, não precisou nem te aproximar, né? Deu exatinho. Exatinho aí, 80%. Pronto. Então, agora eu volto aqui na minha tabelinha e coloco aqui 80%. Aí. O restante vocês vão preencher. Ok? Bom, só um detalhe. A segunda do mesmo jeito, aqui ó, segunda, do segundo ano do mesmo jeito. Um detalhe aqui para o terceiro ano. Olha Professor, o que acontece. Oi. O arredondamento de porcentagem é da mesma forma daquela lista de exercícios que você explicou? Do mesmo jeito. Qualquer tipo de arredondamento, aquela regra é uma regra da ABNT. Tá? Ela é nacional. Acho que, na verdade, ela é até mundial, essa regra. Então, você pode sempre usar essa regra do arredondamento. Bom, um detalhe aqui na questãozinha, no terceiro ano aqui do ensino médio. Ele fez ao contrário, olha aqui, ó. Ele deu o percentual. Então, aqui, a gente vai ter que fazer o contrário e calcular a quantidade de alunos. Como que faz isso? Do mesmo jeito, regrinha de 3. Então, aqui, ó, matemática, por exemplo, ele deu 70%. E são 30 alunos lá no terceiro ano. Então, vocês vão vir aqui, vão colocar aqui, ó, 70%, tá? E vão colocar X. E 30 alunos é 100%, porque 30 é o total, ó. 30 alunos é 100%. Então, é a primeira linha que vocês vão preencher. 30 alunos aqui, 30, 100%. Aí depois, em vez de você preencher aqui que vai ser o X. Você vai preencher aqui 70%. Multiplica cruzado, aí você vai achar um número de alunos. Do mesmo jeito, regra de 3, do mesmo jeito aqui, ó, para fazer essa, só que aqui nós vamos pôr o percentual embaixo do 100%. Certo? Ah, aqui, ó, a fonte aqui, ó. Nem é pensamento, é imaginação. Ó, vamos consertar lá, então, ó. Tá até aqui já, ó. Ele deu a fonte no enunciado. Imaginação, coloquei errado aqui, ó. Consertar. Ah, imaginação do professor de estatística. Pronto. Dúvidas nessa primeira questão? Nada? Tranquilo? Tranquilo até aqui. Ok. Aí, a segunda questão. Interprete as tabelas e anote as principais informações obtidas. Bom, aí vocês vão fazer essa análise. Imagina que vocês estão trabalhando na escola e vocês estão com a tabela aqui.
Aí vocês vão verificar, né? Teve alguma disciplina que teve uma reprovação muito grande ou uma aprovação muito grande? Esses detalhes que são os importantes. Por exemplo, olha aqui, ó. Todo mundo passou em biologia. Era 135 alunos, passaram 135, 100%. Por que isso? Né? Então, é algo a ser observado e a ser analisado. Seria interessante, por exemplo, se vocês trabalhassem numa escola, chamar o professor. Professor, todo mundo passou, estava tranquilo, né? O conteúdo foi fácil, tal, porque não é padrão todos os alunos passarem uma disciplina, sempre fica um ou outro. É quase impossível passar 100%. Né? Então tem que verificar o que está acontecendo. Do mesmo jeito, olha o lado contrário, história. De 135 alunos, só 54 passaram. Isso deve dar aí, nem sei se dá 40%, talvez menos de 40%. Então, é outra informação. Né? Então, no primeiro ano, houve 100% de aprovação em biologia e houve uma aprovação muito baixa em história. Essas informações vocês têm que anotar. Né? E vai analisando cada uma, analisa a segunda também, o que aconteceu, né? Analisa as três e vê se tem alguma disciplina onde todo mundo sempre ficou com notas boas, isso é interessante, ó, na disciplina, por exemplo, só estou supondo, eu não sei, tem que analisar. Na disciplina de matemática sempre houve uma grande aprovação, outra informação importante, vocês podem retirar, né, de todas as três, analisando as três tabelas, certo? Então, é informações que a gente obtém analisando a tabela. E sempre quando a gente for analisar, as informações mais importantes são aquelas maiores, menores, são os extremos. Ou que mantém constante, igual eu tô falando. Imagina que todo mundo está sempre sendo aprovado em matemática 80%. É algo interessante. Não, o professor tem uma média de 80% de aprovação em todas as séries aí, na disciplina de matemática. Né? Então, seria uma outra informação que vocês poderiam colocar aqui na número 2. Ok? Podemos ir para 3? Sim. Beleza. Esse nós temos que fazer juntos. Olha lá, ó. Façam uma pesquisa com os alunos, esse nós iríamos fazer em sala de aula. Em relação aos gêneros de filme, então ele citou quais eram os gêneros aí, então comédia, romance, drama, terror, ficção científica, e construa uma tabela com os dados coletados. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar essa tabela aqui que já está pronta. Vamos colocá-la aqui por enquanto. Aí, claro, eu vou ter que apagar isso aqui, né? E vamos mudar aqui agora algumas coisas aqui. Então, aqui, por exemplo, já são o quê? Gêneros de filmes, né? Então, vamos pegar e vamos colocar os gêneros de filme aqui no título. Aí, gêneros de filme. Vamos colocar quais são esses gêneros. Então, nós temos lá, ó, comédia. Esse conteúdo é muito tranquilo, não é, pessoal? O que vocês acham? Eu também sou suspeito para falar, mas eu acho ele tranquilo e muito legal de ser trabalhado, assim. É interessante, se a gente estivesse na sala de aula e pudesse realmente fazer a pesquisa com todos os alunos, seria bem legal para ver qual que é a preferência do pessoal da turma, da sala. Romance. Quando falavam para mim de estatística, eu achava que era uma coisa, um bicho de 7 cabeças, viu? Nada, não, assim, é porque estatística, ela é muito grande. O conteúdo de estatística, igual eu falei para vocês na primeira aula, tem curso já de graduação em estatística. E depois pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo em estatística. Então, o que acontece? Tem alguns conteúdos que aprofunda bastante, aí são mais complicados. Mas o de vocês é uma estatística básica, aplicada à educação. Então, é o que você vai aplicar mesmo onde você for trabalhar, na escola, ou quando for numa sala de aula. Fazer esse tipo de análise, construir tabelas, fazer pesquisas. É isso, é o que vocês precisam, o básico mesmo, para poder atuar. É bem tranquilo mesmo. Ainda bem, né? Deixa eu inserir mais uma linha aqui abaixo. Aí, e vou inserir uma aqui acima. Isso, para a gente colocar o título aqui em cima. Faltou só ficção científica. Quantos alunos tem? Deixa eu ver, quantos alunos estão participando da aula? 10 comigo, né? Só 9. Acho que a gente vai ter que criar dados aqui, porque senão vão ficar muito poucos. Vão ter capaz até locais aqui que não vão ter... Não vou ter Você volta. não tem a lista aí, não, professor? A lista de chamada? Oi?
Tenho, mas assim, eu falo assim, precisava que todo mundo tivesse aqui para poder responder, né? Na aula, não adianta a lista. Eu precisava que todo mundo estivesse aqui para responder qual desses gêneros a pessoa prefere. Aí teria que estar aqui na aula junto com a gente agora. Só 10 é poucos para poder colocar aqui. De todo jeito, eu vou perguntar para vocês. Vamos colocar o título aqui, então? Né? Em relação aos gêneros. Então, ó, gêneros de filme, preferência, né? Vamos colocar assim? Preferência, preferência dos alunos do quarto, não é isso? Quarto período? Isso. Quarto período de pedagogia do IF Goiano, Campus. Tá vendo que tem que ser bem completinho o título. Campos Morrinhos, no segundo semestre de 2020, em relação a gêneros de filmes. Colar. Isso. Vou colocar as primeiras palavras em maiúsculo. Aí, eu acho que respondeu tudo que a gente precisava para o título, né? Respondeu o quê? Sobre o que vai ser essa tabela? Aonde? Onde foi feita essa pesquisa para essa tabela? E quando? Né? Então, ó, sobre o quê? Preferência em relação a gêneros de filme. Aonde foi feito? No quarto período de pedagogia do IF Goiano. Quando foi feito? Segundo semestre de 2020. Então tá aí nossa tabelinha prontinha. Agora, nós vamos partir para a votação aí, vamos colocar aqui na tabela. A votação. Com relação a essa tabela aí e a fonte? A fonte, nós podemos colocar a fonte. Ó, vamos colocar. Fonte. A fonte vai ser real, são vocês, não é isso? Então, fonte, alunos, pedagogia. Vou pegar aqui. Campos Morrinhos. Morrinhos. Faltou um S aqui. Morrinhos. Vou colocar só um quarto período aqui também. Quarto período de... Opa, ficou dois pedagogia. Aí. Então, qual que é a fonte? Alunos do quarto período de pedagogia do IF Goiano, Campos Morrinhos. Faltou o S também. Certo? Pronto, tá a fonte aí. Bom, agora, se vocês puderem responder para mim um por vez, qual é... Liga o áudio rapidinho e só me responde qual é a preferência de vocês, aí eu vou anotando aqui, depois a gente faz a somatória, tá? Então, podem começar. Um por vez, fala um, depois fala o outro, e vai me falando aqui qual que é o gênero. Comédia. Então, um voto para comédia. Romance. Terror. Peraí, um voto para romance. Qual é a outra? Terror. Terror. Um voto para terror. Aventura. Um voto para aventura. Aventura. Mais um voto para aventura. Romance. Quem mais não falou? Professor, Hum, nesse caso aí é romance, quer dizer que é romântico, né? Não, né? isso. Tá certo. Romance, aqueles filmes de romance, né, onde um casal tá namorando, casa, sei lá. Essas coisas. Eu achei que era no mesmo caso de livro, romance, que é Não. É de romance mesmo, de amor, essas coisas assim entre um casal. certo. Cinco pessoas só participaram. Quem mais? Tá faltando gente responder aí. Deixa eu ver, nós estamos em A quantos? Kemily disse romance. Quem?
A Camille, eu acredito que ela falou romance. São dois Foi, votos eu para falei romance. romance. Quem mais? Comédia. Mais um voto para comédia. Mais um voto para comédia. 7 votos. Ainda tá faltando gente que não votou ainda. Ninguém gosta de chorar, não, com os dramas? Drama só basta a minha vida. Pois é, Eu ué. concordo, cara. Eu também tenho essa visão. A gente já passa tanto drama na vida, né? 11. Tem 10 alunos aí assistindo. Nós estamos em 11 aqui. Quem mais não votou? Votem aí, pessoal, para a gente completar aqui. Pedro, votou? Ou Pedro? Cadê o Pedro, hein? O Pedro disse Pedro é romance. Pedro disse romance. Isso, romance. Tá, então mais um voto para romance. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá faltando 2 votos Isabela ainda. Matias votou? Não sei, eu não sei o nome de ninguém. Vou pôr, ó, vou completar. Um para ficção científica, para a gente completar os 10 alunos aqui. Vou pôr um voto para drama também. Vai que alguém gosta de drama. Só para a gente completar nossa tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, 10 alunos votaram, então. Supondo que 10 alunos votaram. Tá? Então, agora, ó, a gente anotou aqui, mas eu vou colocar os números aqui agora. Então, aqui são 2 votos. Embaixo aqui também são 2 votos. Romance, são 3 votos. O pessoal da sala está bem romântico, hein? 3 votos. Aqui, eu acrescentei esse, né? Um voto para romance. Terror, 1. E ficção científica, 1. Os que eu mais... Se fosse eu para escolher aqui, o meu seria ficção científica. Eu adoro um filme de ficção científica e puxando para o lado de terror também. Quando mistura os dois, então, eu adoro ficção científica e terror. Mas só curiosidade mesmo. Pessoal, tá aí a nossa tabelinha prontinha. Certo? Daí ela fica assim, né? Alguma Porque não dúvida? fez o percentual. Isso, não, ele não pediu percentual, ele pediu aqui no enunciado, deixa eu ver. Não, não pediu, então acabou. Só se ele pedir. Se ele pedisse percentual, a gente coloca. Mas como ele não pediu, se ele pedisse percentual aqui com 10 alunos, seria bem fácil também. Porque 10 alunos, cada aluno representa 10%. Então, que seria 20%, 20%, aqui 30%, 10%, 10% e 10%. Se precisasse fazer o percentual, né? Mas não precisou. Bom, podemos ir para o próximo, então? Ok? Para todo mundo aí? Ok. 4. Na tabela abaixo, temos alguns dados que devem ser transpostos para um gráfico de setores, com suas devidas porcentagens. Realizar a atividade no Excel, copiar e colar na folha de resolução. Então, pessoal, aqui nesse quadro, vocês teriam que utilizar o Excel. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir o Excel aqui, compartilhar a tela, para mostrar isso aqui para vocês. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo. Apareceu o Excel aí para vocês? Sim. Sim. Ah, que bom. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu copiei lá. Isso. Eu copiei nossa tabelinha lá. Deixa eu ver se eu diminuo o tamanho aqui agora, porque agora... Ah, tá. Isso. Então, tá a nossa tabela aqui. E nós precisamos fazer um gráfico de setores. Vocês conseguiram fazer isso? Vocês têm facilidade de mexer no Excel? Não muita. Eu também não. Eu também não.
Vamos ver, tem muito tempo que eu não mexo aqui com o Excel, mas a gente seleciona aqui quais são, que ele quer um gráfico de setor. Não podemos selecionar o total aqui, e não vamos selecionar, agora eu não lembro se a gente seleciona o título, mas vamos fazer sem selecionar o título para a gente ver aqui, depois qualquer coisa a gente põe o título. Seleciona Para quem aqui. vai fazer à mão, como que vai ficar essa questão? Não, essa não dá para fazer à mão. A não ser que você tivesse um transferidor, envolve ângulos dos setores. Aí você teria que calcular ângulos, eu não te aconselho a fazer à mão. Essa não tem como fazer à mão, tá? Porque você teria que medir ângulo no transferidor, fazer uma regra de 3 para ver 18 alunos, representa quantos graus no transferidor. Aí você teria que ir lá na circunferência e medir quantos graus tem. Aí já é um pouco mais avançado para fazer isso na mão, tá? Então, aqui, ó, na hora que você vem aqui, pessoal, ó, inserir, aí tem uns gráficos aqui, ó, tá? O de setores é esse mesmo aqui de pizza, chamado pizza, setores ou pizza. Aí ele tem ele no 2D, 2 dimensões, ou no 3D, com profundidade. Tanto faz aí o que vocês escolherem. O mais simples seria esse primeiro aqui do 2D. Esse é o mais simples de todos. Vamos pegar ele. Então, olha lá, ó, ele já saiu prontinho aqui para mim, ó. Tá vendo? Então, aqui já deu as cores, ó, matemática, né? Se são 36 alunos, se 18 preferem matemática, metade, ó, 50%. Era realmente metade. Depois, biologia, 12, né? Então, biologia depois é o segundo maior, foi esse aqui de vermelho, ó. Biologia tá Então aqui. é só pegar os dados da tabela, inserir aí no Excel e pôr esse gráfico de setores que já está pronta a atividade. E já fica pronto. Isso, aí você copia e cola lá na atividade. Que eu, por exemplo, eu peguei ele aqui, ó. Copiar, quer ver? Copiar. Aqui em cima, peraí. Copiar. Quer ver que eu já vou copiar ele, vou colocar lá na fichinha lá já. Agora eu vou ter que compartilhar a fichinha de novo com vocês, né? Peraí, deixa eu só ver aqui se eu consigo colar ele aqui. Isso, só copiar e colar. Copiou, colou, ele já vai aparecer lá na fichinha de vocês. Bem tranquilo. Eu posso enviar somente as respostas, né, professor? Enumeradas, eu posso enviar somente as respostas, né? Pode sim. Tá, então deixa eu tirar o Excel agora. Todo mundo entendeu como é que é feito aí no Excel? Bem tranquilo? Não Se é. quiser mudar as cores aqui, ó. Vocês podem mudar as cores aqui, ó. Eu prefiro aquele colorido, que destaca bem. Os outros aqui de cor mais escura para mais claro, não sei se é legal ou não, tá? Colorido é o melhor. Certo? Deixa agora eu interromper e vamos voltar lá para a nossa atividade. Espera aí que eu já coloco a atividade. Vê se apareceu a atividade aí para vocês. Já com o gráfico, tá vendo? Eu só copiei, colei ele aqui. Pronto, ele ficou aí já, ó. O gráfico aí bonitinho aí. Opa, fica quietinho aí, só. Quiser aumentar ele, ó, vocês podem aumentar. Eu só não entendi por que ele cortou essa linha de baixo. Vocês estão vendo que tá sem a linha de baixo aqui? Tem as linhas aqui, ó. Tem as 4 linhas aqui, ó, mas não tem a de baixo. Mas isso aí é Word, Excel, de vez em quando eles dão uns tilt mesmo. Tá vendo? Tá prontinho aí, ó, o gráfico de pizza, setores do Excel. Ok? Ok. Beleza. Vamos para 5. O dado da lanchonete do IF Goiano Campos Morrinhos resolve anotar as vendas de refrigerantes durante uma semana e obter a quantidade abaixo. Construa um gráfico de colunas com esses dados. Pessoal, é gráfico de colunas agora. Né? Vocês podem fazer pelo Excel também lá do mesmo jeito. Lá naquela hora lá no Excel tinha lá pizza, linhas, colunas, barras. Era só vocês escolher, por exemplo, anota os dados, copia os dados aqui, põe lá na tabelinha do Excel, escolhe, seleciona lá, escolhe gráfico de colunas, pronto, ele vai gerar um gráfico para vocês também. Agora esse aqui dá para desenhar à mão também. Esse, tá? Tem que só tomar cuidado na hora que for desenhar à mão, por exemplo. Quem for fazer ele à mão aí, coloca as colunas e coloca aqui, ó, os eixos, né?
Deixa eu fazer aqui rapidinho, só mais ou menos aqui, só para vocês terem uma noção. Então, tem um eixo aqui, aí vocês têm que escrever qual que é esse eixo aqui. Esse eixo aqui vai ser, no meu caso, que seria das quantidades, ó. Então, aqui, número de refrigerantes. Então, poderia pegar esse eixo, copiar, colocar aqui, ó, número de refrigerantes vendidos. Vou baixar um pouquinho. Então, aqui está o número de refrigerantes vendidos. E no outro eixo aqui seriam os dias da semana. Né? Então, teria um outro eixo aqui com os dias da semana. Aí, aqui tem outro eixo, né? Então, seria dias da semana aqui. Copiar. Colar. Dias da semana. Aí. Agora, vocês colocam, por exemplo, segunda-feira, né? Então, vamos lá. Segunda-feira. Copiar. Colar. Eu acho que pode até abreviar para só assim, ó. Segunda, por exemplo. Que é melhor abreviando. Então, tá aqui, segunda. Agora, você vai fazer uma coluna aqui. Né? Vocês podem fazer aí de lápis, pôr lápis colorido, do jeito que vocês quiserem aí, ou se quiser só com uma cor só, não tem problema. Dá para fazer. Melhor deixar essa criatividade para uma outra atividade. Ó, segunda. Tá aqui. Aí vamos preencher aqui. Sei lá, laranjado. Essa é a coluna. Aí, só que o que acontece, pessoal? Quando vocês forem fazer aqui, tem que ter os valores aqui, ó. Então, eu aconselho vocês aí, ou vai de 5 em 5, eu acho que o legal aqui seria de 5 em 5. Então, nós vamos ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aí, o 33 está entre o 30 e o 35. Tem que ter esses dados aí também, né? Começaria aí no 0, né? Então, aqui, ó, tem o 0. Aí, logo em cima aqui, vocês podem colocar 5 em cima. Coloca 10, vai de 5 em 5. 10. Aí vocês têm que medir com a régua. Eu estou fazendo o meu aqui sem medir com a régua. Estou fazendo só para vocês terem mais ou menos uma noção, né, de como é que faz. Depois 20. Depois 25. Depois 30. 30. E 30 e 35. Então, esse 33, ele teria que ficar entre o 30 e o 35. Seria mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Ó. Né? Sexta-feira, que é 30. Aí sexta-feira vai ser exatamente aqui em cima do 30. Não que vocês estão fazendo na sexta-feira aqui. Vocês vão fazer, não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Colocam aí os 5 dias da semana. Esse é o gráfico de colunas, ele é na vertical. Um detalhe importante dos gráficos, pessoal, é não esquecer de colocar aqui nos eixos o que representa cada eixo, a informação de cada eixo, da horizontal e da vertical. E não esquecer também de colocar as medidas aqui e sempre de uma medida para outra ter o mesmo tamanho. Igual que eu estou pondo 5 em 5. Então, né, aí no caderno, quando vocês forem fazer, a cada 5 desse aqui, vocês podem deixar 1 centímetro, por exemplo. Então, vai lá com a régua, mede lá 1 centímetro, faz um risquinho. Mais 1 centímetro, faz outro risquinho. A cada 1 centímetro, vocês fazem um risquinho. Aí vocês vão colocando, ó. Começa no 0, 0, 5, 10, né? Porque aqui tá pulando de 5 em 5, quer dizer que cada 5 refrigerantes aqui equivale a 1 centímetro na régua. E isso tem que ser colocado. Porque senão, imagina se vocês fizerem o seguinte, eu coloco 5 aqui, depois eu já pular pro 20. Aí fica totalmente desproporcional. Aqui eu pôr o 5 aqui, e aqui no lugar do 10 eu já pôr 20 aqui. Pular um pouquinho aqui, pular muito refrigerante. Não pode. Tem que manter um padrão. Então, se é de 5 em 5, ou de 10 em 10, ou de 2 em 2, ou de 1 em 1, e cada um que você pular ter sempre o mesmo tamanho da medida. Ok? Certo? Isso até amedrontou, professor. Por quê? Não, é Eu fácil. Eu me lembro desses gráficos, acho que no 9º ano, geralmente a gente faz alguns gráficos assim. Isso. Gráficos é sempre importante. Então, esse é o de colunas, esse é o de pizza, e aqui ele pede um agora de barras, quer ver? Barras. O barras, ele é parecido com coluna, só que agora é na horizontal. As barras são na horizontal. É muito parecido. Ó, faça uma pesquisa na sala de aula sobre estilos musicais.
Então, nós vamos ter que fazer uma outra pesquisa agora. Deixa eu já pegar essa que está pronta aqui, ó. Copiar. Vou pegar essa que está pronta. E vou jogar aqui embaixo aqui para a gente fazer os estilos musicais. Colar. Beleza. Só que a gente vai trocar agora de gêneros de filme para estilos musicais. Estilos musicais. Então, faça uma pesquisa na sala de aula sobre estilos musicais, construir a tabela e um gráfico de barras. Beleza, então estilos musicais. Então, agora vamos trocar os estilos aqui. Os estilos agora, fala aí pra mim, qual que é o que vocês mais gostam aí? Vamos colocando aqui. Então, nós temos aí sertanejo, né? Quem mais, além de sertanejo? Ó, Rock. Gospel. rock. Eu vou pôr Uma pop colega rock. falou gospel. Isso, já vou pôr. Vou pôr pop rock junto aqui, para ficar próximo aqui. Vamos pôr gospel. Gospel. Vamos pôr Eletrônica. MPB. E vamos pôr eletrônica, que é as de balanço, tal, das boates, né? Eletrônica. Precisa pôr mais algum? Vocês querem pôr? Tem funk, tem outro. Vocês querem pôr mais algum ou tá bom esses? Tá ótimo assim. Quer pôr funk, então não? Internacional. Internacional, entra aqui pop rock, ó. Eu coloquei pop junto, a não ser que a gente separe, né? Põe um rock separado do pop, será? Porque internacional pode entrar aqui. Ou a gente põe pop rock Brasil e pop rock internacional. Vamos pôr assim, então, pop rock Brasil e pop rock internacional. Que aí entra as internacionais. Pronto. Agora vocês vão votar. No caso, no lugar de gêneros de filme, ficaria estilos musicais, então, né? Isso. Também na É só tabela. mudar isso, estilos musicais. Até na fonte também. Na fonte, na verdade, a fonte é a mesma, né? Fonte, alunos, tá? A fonte aqui vai ser a mesma. Não vai caber aqui nessa linha, vou ter que passar para outra. Deixa eu... Ah, não, que cabe, porque eu vou chegar esse aqui para cima. Diminuir esse gráfico aqui um pouquinho. Isso. Aí agora cabe aqui tranquilo. Isso aí. Colar, fonte. Então tá beleza a nossa fonte aí. E aí, o que vocês querem votar? Manda brasa aí. Vamos votando. Eu sertanejo. Então, um voto para sertanejo. Sertanejo. Mais um voto para sertanejo. Internacional. Ó, mais um voto para sertanejo e depois internacional. Aí. Isso. Gospel. Quem mais? Gospel. Gospel. Quem mais? Gospel. 2 votos para gospel. Quem mais? Pequenininho, né? O último, pop rock internacional. Pop rock internacional. 7 pessoas, faltam 3. Mais ninguém vai votar? Vou preencher, ó, deixa eu só colocar aqui 3. Esse aqui eu estou achando que eu vou ter que aumentar um pouquinho por causa do gráfico, para o gráfico não ficar tão pequenininho. 2, mas eu vou dobrar todo mundo aqui. Pedro disse que eletrônica. Quem? Pedro. Ok, pus um voto aqui para eletrônica. Vou fazer o seguinte agora, tá, pessoal? Só para efeito de fazer o gráfico mesmo. Eu vou dobrar todo mundo. Então, aqui vai passar para 6. A gospel vai passar para 4, para manter as proporções. O pop rock vai passar para 4. A eletrônica vai passar para 2. E esses que não receberam voto, só para eles não ficar em branco, eu vou pôr um para cada um. Ok? Para a gente fazer o gráfico agora. Agora ele pede para a gente fazer um gráfico de barras. Deixa eu aproveitar esse aqui que eu já fiz. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Depois eu vou só alterar. Beleza. Bom, no gráfico de barras agora, eu vou ter que chegar esse aqui para baixo. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui também eu vou apagar. Também.
Esses valores também. O de barras ele é o contrário do de colunas. Agora as barras vão estar na horizontal. Aí emendou. Bom, vamos lá. Então nós vamos ter o que aqui agora? Esses gêneros de filme, eles vão estar aqui agora na vertical. E os números é que vão estar na horizontal. O de barras é ao contrário. Os números passam a estar agora na horizontal, ok? Então vamos lá. Opa, filmes não. Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó. Não coloquei aqui, ó. Estilos musicais. Então, estilos musicais. Então, copiar. Então, vamos lá. Estilos musicais agora vai ser aqui no lugar dos refrigerantes vendidos. Colar, estilos musicais. E aí, o que vai acontecer também? Deixa eu até chegar esse aqui para baixo, porque vai precisar. Esse também, nem tanto. Acho que aqui tá bom. Vou deixar aquele para cá. Um pouquinho. Isso. Andou, chega para lá. Beleza, então nós vamos ter... Opa, só mais um pouquinho aqui. Aí. Então nós vamos ter aqui estilos musicais. Deixa eu tirar essa boa diversão aqui. Ei. A minha barrinha não. Será que agora a boa diversão vai ficar aqui atrapalhando. Deixa eu colocar a barrinha para cima de novo. Beleza. Bom, e na horizontal nós vamos ter os valores aqui, que são quantidade de alunos. Então, quantidade de alunos agora vai estar na horizontal. Copiar quantidade de alunos. Deixa eu colocar aqui no lugar correto. Quantidade de alunos. Ok. Bom, pessoal, o máximo que nós temos aqui são 6. Então, dá para a gente ir de 1 em 1 aqui, ó. Nesse gráfico nosso aqui. Tá? Então, vamos de 1 em 1. Deixa eu ver, eu vou ter que inserir aqui uns risquinhos, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Bom. Não, é isso que eu quero. É isso. Isso. Eu vou pôr um skin aqui. Pessoal, o meu não vai ficar perfeito, porque eu não tenho régua aqui. Tá? Então, mas eu vou tentar fazer aqui como se fosse sempre do mesmo tamanho aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o tamanho 1. Primeiro skin aí. Então, aqui, ó. Nós vamos ter o número 1. Um aluno tá bem aqui. Então, tá 1 aí. Um pouquinho para cá. Beleza. Agora vamos para o 2. Deixa eu pôr esses esquinhos aí, depois eu vou pegando eles e colocando eles no lugar. 4, 5, 6. Isso, é o tanto que a gente precisa. Então, vamos para o próximo. Então, se lá é 1, ó, eu teria que medir com a régua e tem que pôr aqui o 2 do mesmo tamanho que é o 1 aqui, ó. Esse mesmo tamanho aqui, ó, eu tenho que fazer para o 2 aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, vocês vão ter que fazer no caderno de vocês aí, medir com a régua. Depois o 3, do mesmo tamanho. Ó, mais ou menos aqui. O meu não vai ficar perfeito porque eu não estou com uma régua aqui para medir. Vem cá só. Vamos para o 4 agora. Esse aqui, inclusive, ficou um pouquinho para cá. Aí, acho que agora está mais próximo. 4, agora vamos para o 5. É mais ou menos aqui. Isso, e por último, o
6. Aqui eu fui de 1 em 1 porque a quantidade era pequena. Se nós tivéssemos aí 20 e tantos alunos, não teria como eu ir de 1 em 1, né? Porque a quantidade seria muito grande, e aí não caberia na minha folha. Aí eu teria que ir de 5 em 5, ou de 3 em 3, de 4 em 4. Seria mais ou menos isso. Eu acho que ficou mais ou menos aí, eu acho que vocês conseguem entender. Mas, por favor, quando forem fazer, usem a régua para fazer, para ficar perfeito. Aqui agora nós vamos para o 3. 3. Depois vamos para o 4. Opa, passou. 4. Aqui. 5. E, por último, o 6. Beleza. Tá aí. Agora aqui, na vertical, são os estilos musicais. Então, vamos começar aí com sertanejo. Copiar. Então, aqui tem que ter sertanejo aqui, ó. Cheguei esse aqui para cá para caber. Aí. Colar. Sertanejo. O sertanejo, vamos só verificar aqui. Sertanejo. Quantas pessoas? 6 pessoas votaram em sertanejo. Então, pessoal, na hora de eu fazer minha barra, ela tem que vir até o número 6. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai inserir essa barra. Vocês vão fazer aí no de vocês, tá? Então, tá lá, ó. Vem aqui até no número 6. Esse seria o sertanejo, ó. Tá aí a barrinha sertanejo, tá? Para ficar melhor ainda, se vocês quiserem colocar aí, para ficar perfeito, se vocês quiserem fazer, mas vocês fazendo com a régua aí, não tem erro não, vai ficar bem tranquilo aí. Eu vou só passar um traço vertical aqui para ver se ficou certinho aqui. Se não ficou, depois eu aumento um pouquinho. Professor, você vai enviar esses dados da pesquisa que foi feita aí hoje lá no grupo? Vou. Ok, então. É porque eu vou ter que sair da aula agora. Ó, nossa, ficou certinho, hein, pessoal? Tranquilo. Depois você pega lá. Vou pôr tracejado. Tracejada lá, ó. Ficou perfeito, em cima do 6. E vamos colorir isso aqui também, né? Vamos dar uma corzinha aí para ele. Começar com amarelo. Então tá lá, sertanejo, ó, o primeiro. Depois, qual é o próximo? Vamos colocar o próximo aí. Pop Rock Brasil. Copiar. Provavelmente não vai caber numa linha nossa aqui não, nós vamos ter que... Ó, coube, beleza. Pop Rock Brasil. Então vamos lá, Pop Rock Brasil, quantas pessoas? Uma pessoa só, Pop Rock Brasil. Então agora nós vamos somente até o número 1. Aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais fino aqui, né? Vai ficar do tamanho da outra. Isso. Vamos colocar aí verde. Então tá lá, ó, Pop Rock Brasil. Inserir, deixa eu colocar a linha aqui só para a gente verificar se ficou realmente no número 1. Ó, não ficou, vou ter que chegar um pouquinho para frente, né? Em cima do 1 tem que ser aqui, ó. Vou pegar ela aqui um pouquinho e aumentar ela um pouquinho aqui, ó. Aí. Deixa eu tracejar isso aqui. Onde que tá o tracejado dele? Formatar. Beleza, olha lá, ó. Certo? E aí vocês vão fazendo. Eu não vou continuar aqui, não. Vocês terminam o resto aí. Vocês podem fazer no caderno de vocês mesmos. Depois o próximo, gospel. Deixa eu fazer só mais um aqui, ó. Gospel. 4 pessoas. Copiar. Então, vamos lá. O próximo aqui é o gospel. Gospel. Então, gospel vai ser... Aqui também, pessoal, não tem necessidade de ficar pregado, não. Se vocês quiserem dar um espacinho assim, ó, pode dar esse espaço também. Não tem necessidade de ficar grudado, tá? Então, gospel vai ser 4. Então, inserir,
formas. Vamos lá, vai até o número 4 para o gospel. Aqui. Um pouquinho mais para cima. Isso. Ficou. 4 um pouquinho mais para cá. Isso. Vamos preencher ele agora de vermelho, fica colorido. Aí. Gospel. Copiar. Colar. Só pegar essa linha aqui e trazer ela aqui para cá. Aí. Aí. Gospel. 4 alunos têm preferência por gospel. E assim por diante, vocês vão fazendo para os 3 últimos, né? Tem mais 3 aí. MPB, eletrônica e pop rock internacional. As próximas linhas aqui. Certo? É isso, nossa aulinha de hoje, pessoal. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tranquilo para todo mundo, pessoal? Tranquilo. Posso interromper, então? Tranquilo, ficou bem esclarecido. Beleza, vou interromper, então. Ó, voltamos para cá. Meninos, então, finalizem essa lista de exercícios. Se puder, entrega ela ainda hoje para mim, quanto antes melhor, mas vocês têm até segunda-feira para me entregar. Se puder entregar hoje, melhor, que vocês já ficam tranquilos, né? Como tem aula aí até 11 horas, são 8h30 ainda, 8 e... sei lá, não tô vendo aqui direito, acho que 8h15, sei lá. Vocês têm aulas até as 11 aí. E depois vão acessar lá o Moodle para responder o questionário. O questionário também vocês têm para fazer ele até no sábado. Então tem hoje, quinta, sexta e sábado para finalizar o questionário. Combinado? Combinado. Então, um bom restante de semana para vocês aí, um final de semana tranquilo, abençoado, paz, que vocês se divirtam da forma que vocês, né, possam se divertir aí, tomando cuidado, se protegendo, né, por causa dessa doença horrível aí. E a gente se encontra aqui na próxima quinta, vai começar um novo módulo, tá? Então, quinta-feira que vem eu vou explicar o início desse novo módulo, tá bom? Abração a todos. Ok, boa noite. Boa noite.